Alinhavando um pouco aqui, o meu tema, eu conversei com o Lucas, né? Eu vou centrar em dois textos que ele citou, que seria o governo João Goulart, as lutas sociais do Brasil, 61-64, 78, e o Muniz Bandeira também com o Brizola do Trabalhismo, escrito em 78, entrevistado, todas as entrevistas e publicado em 79. São dois textos fundamentais, clássicos, e por clássico aqui eu tenho uma definição muito simples. É aquele livro que, concordando ou discordando, você não pode deixar de falar dele. Adianto que concordo com as teses do Muniz nesses textos em praticamente 99%. Se eu tiver alguma diferença é de franja. E tento me colocar como uma intelectual pública e não uma acadêmica que vem estudando esse tema no mínimo há 27 anos, em termos do que é a transição no Brasil do pré-64 para o pós-64, centrando o meu tema sempre na questão da Revolução Brasileira. Ok? Esse livro do Brizola ficou 2 semanas como mais lido no Brasil. O que foi um grande, já que você citou isso agora, você tinha falado, posso até começar por aí, eu ia citar essa questão do que significou o Brasil ficar em relação a João Goulart e em relação a Brizola, com este corte do golpe de 64, numa historiografia do silêncio, inicialmente, ou seja, a melhor maneira de se combater alguém é não falando dele. Quando for inevitável e ele tem que ser referido, o governo João Goulart e o próprio Brizola, então você faz uma historiografia da desqualificação. Desqualifica, chama de covarde, enfim, todo tipo de avaliação que nada tem a ver com a pesquisa em si, do que foi o protagonismo dos dois autores. Eu já vou entrar nesse aspecto, né, tentando aqui apontar algumas hipóteses de trabalho para vocês das causas disso, que tem consequências políticas muito importantes, mas de como a historiografia, né, acabou. Então, só agora, né, praticamente mais de 50 anos depois do golpe de 64, é que a gente tem conseguido resgatar estudos como esse que o Lucas está fazendo e outros, ainda poucos estudos sobre Brizola e João Goulart, sobre o governo do João Goulart, sobre a trajetória do João Goulart, é que agora começa a surgir de uns 10, 12, 13, sendo generosa, 15 anos para cá, uma historiografia, vamos dizer assim, que pelo menos tenta pontuar o que foi o protagonismo dos autores. Então, foi uma historiografia do silêncio, repito, depois uma historiografia da desqualificação, e agora uma historiografia que a gente está tentando pôr no lugar esses autores. Eu sou uma grande batalhadora por isso, faço pesquisa, coordeno grupos na Unesp de Marília, fora dela, no pós-doc que eu realizo sobre nacionalismo lá na UERJ, no antigo IUPERJ, que é o IESP, da ciência política, e com uma conexão também muito grande com o Instituto de Estudos Latino-Americanos, essa mais recente, na Federal de Santa Catarina, que é presidido, como vocês sabem, pelo Nuno Rodrigues, que não pôde estar aqui hoje. Então, com essas 3 conexões, a gente trabalha o tema da Revolução Brasileira e, evidentemente, o tema da Revolução Latino-Americana. Então, voltando àquele ponto, Lucas, que eu ia iniciar aqui, né, pegando a importância de ter ficado tanto tempo, 9 semanas e o outro 2 semanas, né, como mais vendido, pelos idos do fim de 70, início de 80, porque ninguém falava desse assunto. Foi, durante muito tempo, foi o único texto sobre João Goulart no pós-64, foi esse que eu fiz. Né? Do Brizola, então, que era um personagem ainda vivo, né? E com chances de levar da ditadura, né? O combate foi ainda mais extremo. Então, É que o Brizola, o João Goulart tinha morrido logo 76, né? Sem nenhuma nota oficial do Geisel, de que o corpo dele tinha entrado na fronteira brasileira. Uma nota oficial não foi dada sobre a morte de um ex-presidente da República. Quando a gente fala em historiografia do silêncio, a gente não está brincando, porque não é só historiografia, é todo o conjunto da obra. Em setembro de 78, portanto, o Muniz Bandeira, ele redige o prefácio ao seu livro do Brizola e o Trabalhismo, e ele diz assim: este livro não visa interpretar episódios do passado, mas a participar dos acontecimentos do presente, que é o sentido da minha exposição hoje aqui. Né? A gente sabe muito bem que não é o passado que explica o presente, mas é o presente, né,
que, através do nosso vislumbre do passado, acaba explicando. E falar, em 2018, do Brizola, do João Goulart, do Muniz Bandeira, da trajetória, né, desses personagens, o Muniz como autor e também co-partícipe, ele diz, fui figurante naquele processo, mas estive nos camarotes, estive nos bastidores da queda de João Goulart. Então, o sentido dessa fala, então, desde já faço essa advertência, né? O sentido da minha fala aqui é um sentido de resgate do tema da Revolução Brasileira a partir da importância cortada umbilicalmente pelo golpe de 64 por meio do Muniz Bandeira. Acho que é isso que é o de mais importante, que essa mesa foi proposta também como uma homenagem, né? Em virtude do recente falecimento dele. E aí ele diz uma outra coisa que eu acho que é preciso reiterar com todas as letras, né? Ele diz, é preciso informar os jovens. Ele diz isso em 78, 79. Já tinha toda uma geração, que aliás é a minha, né? Em 79 eu estou entrando no ensino médio, e eu desconhecia qualquer coisa desse tipo, né? Porque a gente já era o produto de 64 a 79 de uma lavagem cerebral, historiográfica, e atenção, dentro do estado de São Paulo ainda pior, que foi o núcleo da produção da historiografia desqualificadora desses personagens, através da teoria do populismo, mas daqui a pouco eu chego lá. Então ele diz, é preciso informar os jovens que se criaram sob a ditadura, né? Quem ele foi, quem o Brizola foi, o que ele fez, né? E como hoje pensa. Era um autor que estava voltando do exílio, vamos lembrar, de 79 é o momento da abertura ampla, geral e irrestrita, que foi para perdoar os militares também, mas naquele momento, na correlação de forças, foi a única maneira de trazer os nossos exilados. Não acho pouco a gente estar do alto do século XXI avaliando isso com uma compreensão da época. Senão eles ficariam ainda mais tempo fora. Alguns estavam fora desde 64, outros desde 68, até 79. Gente, é uma vida. Eu acho que a gente tem que entender muito a posição dos exilados para entender o Brasil hoje. Então ele disse que ele tinha que escrever o livro porque tinha que dizer quem o Brizola foi, o que ele fez e como hoje pensa, hoje 79, corrigindo distorções que a versão oficial, palavras todas do Muniz essa, a versão das classes dominantes, dos vitoriosos com o golpe de Estado de 64, consagrou, uma distorção consagrada, até mesmo sob a roupagem de esquerda, e é aqui que eu vou me localizar. Palavras do Muniz, todas as aspas, até mesmo sob a roupagem de esquerda, sob a capa do combate ao chamado populismo. Fecha aspas. Então, Muniz, ele abre assim o livro. E foi esse livro, né, que mudou muito a minha perspectiva ali em 79, de alguma forma isso chegou na minha mão, e que acabou definindo tudo que eu sou como cientista social e a procura que a gente fez de se diferenciar como intelectual público e não como acadêmicos, né? E aí ele logo de cara começa falando do populismo, né, como um rótulo, aspas de novo do Muniz, que não explica a complexidade da evolução política nacional até 64. O populismo faz um papel de não explicar de 30 a 64, de desexplicar, né? De jogar tudo com a pretensão de ser marxista num construto típico ideal weberiano, né? Dando o nome da coisa, que é uma coisa bem weberiana, dado o nome da coisa é o populismo, né? Como uma grande, né, aliança espúria, né, de governantes que enganavam a classe operária junto com partidos de esquerda, fosse o PCB, fosse o PCdoB, fosse a AP, não sobra pedra sobre pedra no populismo. Quero deixar claro aqui, divertente, Francisco Fortiana, não é à toa a interlocução do Muniz, né? Generosa e de frente a frente, era exatamente com o PFOA. O que, aliás, né, a universidade perdeu hoje, quando se discorda de alguém, se trabalha de maneira a desqualificar e não de fazer o debate aberto. O Muniz fez o debate aberto com o Verfor e falou, olha, sua tese não explica nada. Não. Então, vem cá, que a gente vai conversar desse negócio. E o Verfor também, numa postura de critique a minha tese. Né? O Verfor, ele tem uma posição confortável que é a seguinte, todo mundo discutiu a tese dele. Portanto, ele foi discutido por toda a historiografia paulista e nacional e não nacional. Deve deixar isso claro. E aí, Muniz
continua a dizer, esse grande guia, né, que ele faz sobre o Brizola, que o populismo não só é um rótulo que não explica, como confunde e obscurece as contradições de classe. Muito interessante esse discurso que o Muniz tinha aqui, era de luta de classe, de contradição de classe, do materialismo histórico. Ele se anuncia muito nesta perspectiva. Sabemos que depois ele tem mudanças em relação a isso. E é isso que importa, entender o autor na sua época. E é esse Muniz que eu acho importante resgatar dentro do escopo da obra. E ele diz também que não explica as contradições de classe, o termo populismo, e o crescente predomínio imperialista, e fala imperialismo explicitamente, sobre a sociedade brasileira, na trilha da internacionalização da economia, que aí ele já caracteriza, aliás, um processo irreversível, diz o Muniz, cujo caráter expoliativo dessa internacionalização, só o socialismo, com a transformação de toda a estrutura do poder político, pode acabar. Isso é o Muniz de 79. Certo? E ele também diz o seguinte, né? Porque ele está escrevendo esses dois textos, primeiro vem o do João Goulart e vem o do Brizola em seguida, mas ele é um trio de livros que ele também anuncia que são partes de um mesmo projeto. O terceiro é Cartéis e Desnacionalização, a Experiência Brasileira, 64-74. Então ele pega o pré-64, ele pega o pós-64, localiza o Brizola, e claro que é uma preparação política para a volta do Brizola, esse livro que é extraordinário, é perfeito, né? E pega também já os cartéis de desnacionalização, localizando a Revolução Brasileira no contexto mundial, completamente modificado do pós-64 no Brasil. A gente amanhece 64, 79, Brizola volta para outro país. Os exilados voltam para outro país e o deslocamento é fundamental nesse momento. Deixar os exilados deslocados. Né? E é isso que eu batalho muito em sala de aula, nos movimentos, nos sindicatos, nos coletivos onde eu dou palestra. Imaginem o que foi a vida dos exilados. Sem isso você não compreende o Brasil hoje. Né? E, portanto, ele também vai ressaltar, e eu repito aqui, né, a advertência que eu fiz no início, né, trata-se de, numa palestra como essa, dar expressão a um período da história que foi estudado de forma enviesada. Né? E se a historiografia do silêncio predominou depois da desqualificação, hoje a gente tentar colocar um pouco isso nos eixos, sem a ideia ilusória de que, como historiadores, cientistas sociais, cientistas políticos, sociólogos, seja lá o que for, a gente vai se colocar de um ponto de vista neutro. Isso não existe. Quem é neutro já está com a sua posição de suposta neutralidade, contribuindo em não fazer nada para aquele cara que está ganhando, para aquele setor da sociedade que está ganhando. E desde logo sabemos, né, essa é a mais dura realidade para nós, que nós estamos no mundo do capital, do capitalismo, e as tentativas de experiências socialistas de 92 para cá tiveram uma falência espetacular, algumas sobreviveram, e entendendo que nenhum processo histórico se faz com menos de 300, 400 anos de transição, como foi o último, né, do feudalismo para o capitalismo, aliás, muito maior, a gente não pode jogar essa bandeira na lata do lixo. Então, agora, eu entraria numa caracterização específica deste contexto e caminho para o final da minha exposição, que é a seguinte. Quando Muniz Bandeira escreve o governo João Goulart as lutas sociais no Brasil, em 1961-64, tudo indica que ele queria escrever as lutas de classe no Brasil, 61-64. Tanto que no prefácio ele anuncia dessa forma, né? Ele anuncia como este livro sobre o governo de João Goulart e as lutas de classes no Brasil constitui apenas o ponto de partida para a abertura de um debate, aquele debate que tinha sido encerrado em 64. Que se torna mais do que necessário e oportuno. Por quê? Porque é um livro contra a máquina de propaganda montada pelos que subiram ao poder com o movimento militar de 64. É aí que ele diz, Roberto, que ele viveu e sofreu a ascensão de queda do Goulart, a ascensão e queda do Goulart. Ele viu do camarote, do palco, dos bastidores, ele era um cronista e ele era ao mesmo tempo um figurante, porque ele fala, então ele comenta essa palhinha que você vai dar para a gente de ser assessor desde 56 do deputado trabalhista Sérgio Magalhães, que é um grande personagem pouco estudado também, né? Presidente da Frente Parlamentar Nacionalista. E
Importante também, se tiver historiador aqui nesse auditório, né? Ele coloca diante da suspeição que o texto dele teria como se fosse um texto ideológico sobre João Goulart e Brizola, né? Seja lá o que as pessoas que chamam isso de ideológico pensam equivocadamente de ideologia, ele diz: os dois livros são fruto de muitas entrevistas, que é sempre uma característica do Muniz, né? Ele entrevista, ele deixa o personagem falar, os personagens que estavam perto dos personagens, e assim sucessivamente, e ele teve como critério colocar no livro a coincidência de 2 ou mais depoimentos sobre o mesmo fato coincidirem, o que eu acho que é um cuidado extraordinário em se tratando de uma historiografia que tinha feito o silêncio e a desqualificação, né? E que ele interpretava esses fatos no movimento histórico, aí ele fala da dialética dele, né? Porque os principais protagonistas dessa história que ele coloca nos 2 livros foram, assim, as classes sociais. E o governo de João Goulart refletiu o aguçamento dessas lutas de classe. Então, agora, eu gostaria de caracterizar muito brevemente, mas de maneira enfática, o que significou esse discurso da Revolução Brasileira. Veja, não foi à toa que ele escreveu em 61 e publicou em 62 o livro O Caminho da Revolução Brasileira. A gente tem até dificuldade de encontrar o livro, né, para mexer no peito. Podia obrigar, tem 3 bibliotecas. Então, a gente vai lá bater na porta. Aqui na FEA, tá? Então. Gente, tem uma coisa muito séria para a gente discutir aqui. A questão do Muniz, e eu acho que vivamente recomendo a todos que estão nesse plenário, né, de hoje aqui. No mínimo somos mais de 10 que, dando aula, não dando aula, falando em qualquer lugar desse mundo, diga que existem esses 2 livros e que as pessoas precisam, até tem a nova edição, né, que está aqui, com muitas informações que o Muniz foi colocando, um prefácio espetacular, mas eu gosto muito dessa edição original porque ela tem até aquela cara do formato de gráfica, de quem? Da Civilização Brasileira, que é essa editora extraordinária, não tem nenhuma hoje que se assemelhe a isso, e repito, nenhuma, porque ele era um editor que fazia brotar, do ponto de vista daquilo que significava essa transição não democrática, essa ditadura explícita, e ele sofreu todos os IPMs da ditadura, a livraria dele foi, os livros foram defenestrados, teve explosão de bomba na livraria da Civilização Brasileira no Rio de Janeiro, e 3 instituições no pré-64 que falavam de Revolução Brasileira explicitamente sofreram essa perseguição. O ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que publicou explicitamente uma coleção chamada Cadernos do Povo Brasileiro, Caminho para a Revolução Brasileira, que foi o Álvaro Vieira Pinto, outro intelectual importantíssimo, marxista, filósofo brasileiro, que foi enterrado vivo na ditadura. Ninguém falou mais de Álvaro Vieira Pinto no pós-64. Se enterrou Guerreiro Ramos, que só pôde falar alguma coisa porque estava no exílio, né? Se enterrou Rui Mauro Marini, se enterrou Teotônio dos Santos, Vânia Banguia, quer dizer, autores que, Darcy Ribeiro, toda essa turma do Muniz, o próprio Muniz, né? Autores desterrados, né? Absolutamente postos para fora, e sobrou, com o corte do golpe de 64, um discurso que passou a esterilizar, né, a Revolução Brasileira. O conceito de revolução desaparece, mais ainda o conceito composto de Revolução Brasileira, e aquilo que o Enio Silveira era, né, que a UNE era com os CPCs, os Centros Populares de Cultura, e o ISEB, os Cadernos do Povo Brasileiro, e o Álvaro Vieira Pinto, e todo este fluxo de um discurso revolucionário brasileiro do pré-64, com os problemas de praxe. Claro, ninguém aqui está dizendo que essa esquerda era perfeita. Era lá o papo do discurso da Revolução Democrática Burguesa, etapista do PCB, transplantando coisas de Moscou. Com todo respeito que eu tenho a trajetória espetacular desse partido, mas é evidente, eles próprios mudaram a estratégia bem depois da ditadura. A AP, a Ação Popular, todo aquele basismo, aquele autonomismo, né? Para não dizer borracha do PCB, para não dizer... Mas, sem dúvida, né? A Polop aparecia naquele momento como a única que identificava, e não é à toa que o Muniz estava lá, a transição socialista. Quem falava diretamente da transição socialista, e essa coleção Cadernos do Povo Brasileiro, que eu aqui não vou ter condições de desdobrar,
Eu estudei, concluí em 2010 esse estudo, é um doutorado. Ela vendeu 1 milhão de exemplares, durou 2 anos, publicou 28 volumes e ninguém tinha estudado essa coleção inteira, como um todo, em todo o seu escopo, até 2010, até o final de 2010. Ou seja, isso é inteiro, isso é historiografia do silêncio. E quem falou desqualificava? Marilena Chauí, nos seminários da FUNAT, nos anos 80. Dizendo que tinha arrepio de vanguarda, arrepio de Lenin, arrepio de marxismo. E como escreveu o livro Que é Ideologia, todo mundo pensa que ela é uma marxista que sabe que é ideologia no Marx. Aquele livro é A Deseducação do que é Ideologia. E ela é uma existencialista. Os que menos a conhecem a chamam de existencialista francesa, mas ela é uma existencialista alemã, de cunho alemão, não francês. Não importa se aqui ela trouxe o livro, literalmente, de um autor de lá. Então, vamos dar os nomes aos bois, porque não dá mais, para mais de 50 anos depois, a gente dourar a pílula dos anos 80, que veio com um discurso autonomista, basista, criticando como populismo tudo que existia no pré-64, jogando a criança junto com a água do banho. Jogou com a água do banho o termo comunismo, o termo marxismo, aproveitou aquela queda de 68, do maio de 68, que rejeitou os dois mundos, rejeitou bem, é o nosso tema nesse evento, rejeitou o capitalismo, rejeitou aquele socialismo de fato, digamos assim, aquele que aconteceu, porque também o que acontecia ali era meio complicado de defender, mas não propôs nada no lugar. E esterilizou o discurso da Revolução. Ficou um discurso limpinho. Qual que é o discurso limpinho do pós-64? Não sou uma esquerda que vai falar que o Brasil é dependente e subdesenvolvido. Na linha do André Luder Frank, convidado lá pelo Garcia, está na UNB, aquela UNB desmontada, desmoronada, que era por ali que se discutia muito a questão internacional e da Revolução Brasileira e Latino-Americana. Não tem esse papo de que a gente é dependente e subdesenvolvido. Veja, gente, vou fazer um parênteses. Um bom liberal estadunidense, a gente dizia antigamente norte-americano, não pode mais falar assim, mas um bom liberal estadunidense, ele denuncia o colonialismo do seu país, ele denunciava o colonialismo inglês. Por que um bom liberal brasileiro não denuncia o colonialismo do nosso país? Ele não denuncia, porque ele tira vantagem disso. Até aí, um liberal brasileiro, ok, vergonha dele. Agora, uma esquerda do pós-64, abandonar o discurso de que somos dependentes e subdesenvolvidos, para dizer que a gente está tendo que lutar contra o atraso e o autoritarismo, essa é a mudança de discurso. Essa é a esterilização. É isso que deixa limpinho. Vira uma esquerda que não denuncia, é sua função principal. Segundo, esconde. E terceiro, não luta para a volta de exilados que iam nessa direção dessa teoria da dependência. Gente, toda a América Latina está discutindo a dependência no pré-64. A nossa foi só a primeira ditadura, depois era uma estratégia que se espalhou por todos nós. Nós vivemos na escuridão. E os caras que estavam fora não conseguiam voltar. Porque, veja, VFAR e FHC, que discutia quem era mais marxista lá no Chile, quem é mais marxista, eu ou você? Sabendo o tempo todo que estavam fazendo o construto típico ideal weberiano, mas por declaração da FHC em 2007, no prefácio de um dos textos dele aqui no Brasil, ele diz: realmente, a gente fez uma terminologia marxista com um método weberiano, porque se não usássemos as expressões, né, força de trabalho, meios de produção, processo dialético, etc., nós não seríamos lidos ali. Mas, claro, o nosso texto era o nome da coisa, dependência. Tanto que depois, o Marinho, o Teotônio, a Vânia, todos esses autores tiveram que botar um marxista no meio, teoria marxista da dependência, que é como hoje a gente chama a TMD, para se diferenciar desses outros autores. Então, atenção, VFAR e FHC nunca tiveram processo de expulsão do país. Saíam e foram para o exílio, porque ficar aqui era delicado, mas podiam voltar a hora que quisessem. E voltaram para a universidade deles, que é essa daqui. E aqui, mesmo no retorno de um cara como Florestan Fernandes, professor deles, ou pelo menos de um deles, tá certo? Na hora H se montou aquilo que todos nós conhecemos na universidade, faz uma votação, põe um argumento burocrático, e no departamento não se aprovou o retorno
do Florestan, na frente dele. Ele mandou todo mundo plantar batatas do jeito educado que ele fazia, né? E ficou numa situação no Brasil extraordinariamente delicada. Não é só uma questão do Marini, do Teotônio da Vança, era uma aberração total. Com o Florestan dentro do mesmo processo decisório. Então, essa esquerda que esteriliza o discurso da Revolução Brasileira e se torna uma esquerda palatável, mais confortável, e que vai parecer a mais revolucionária de todas, porque está rejeitando o populismo, está rejeitando uma vanguarda que quer pensar, essa é a crítica ao Lênin, equivocada, evidentemente, né? Mas aí teria que ter um outro tema aqui para desdobrar, que a base tem que se manifestar e temos que respeitar a autonomia da classe operária. E atenção, não é a maravilhosa discussão de autonomia da Rosa Luxemburgo, que aí é outro nível. É um basismo absolutamente pobre, deteriorado, que vai postular conveniências com o novo regime. Vai falar de atraso ao autoritarismo e de radicalização democrática. Parece até bonito o discurso. A gente se acostumou tanto, eu me acostumei tanto na minha geração, parecia que esse era o discurso. E não aparece a denúncia da dependência e do subdesenvolvimento. E aí surge, sim, e especialmente a USP é uma grande parte disso, mas toda uma historiografia paulista hegemônica, claro que passa pela Unicamp, porque a Unicamp é criada, a USP é 34, toda uma história, enfim, né, da elite paulista que quer dominar após a derrota para o Vargas. Esse é o projeto da FEFELESH, né, onde nós estamos, com excepcionais camaradas hoje que postulam o contrário disso, evidentemente, mas são minoria, como esse irmão, certo? E a Unicamp, criada ali no começo da ditadura, e a Unesp, criada em 76, sob encomenda clara da ditadura. A Unesp é encomenda fixa da ditadura, explícita, né? Não há nem o que dizer da Unesp. E todos numa mesma historiografia paulista, que é uma historiografia que se cita e se autocita, e aí a Unicamp cita a USP, que a USP cita pouco a Unesp, mas enfim, aí a Unesp cita a USP, Unicamp, e fica um circuito paulista, que eu tenho feito com os meus alunos uma experiência muito importante, que abro um parênteses aqui para colocar. Claro que há muita vida inteligente em São Paulo, a gente não é hegemônico historiograficamente à toa. Aqui está o financiamento, aqui está a FAPESP, que é a soma de 11 outras fundações de outros estados. Isso aqui é a locomotiva desindustrializada hoje, mas da industrialização. E eu digo assim para os meus estudantes lá que a gente está fazendo pesquisa, faz o seguinte, não começa pelo banco de dados de tese e dissertações sobre o seu tema das 3 estaduais paulistas. Vai para fora, vai procurar de outras unidades, vai para o Rio Grande do Norte, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Nordeste todo, Rio de Janeiro, por último vem para cá. O que tem aparecido de coisas inéditas, originais, que ninguém vai pesquisar, porque primeiro olha para cá, aí parece que acha tudo, porque aqui tem muito. 25%, né, de toda a pós-graduação existente no Brasil, de pessoas que fazem nas ciências sociais, estão aqui na USP. E 75%, ou seja, o resto, um dia já passou pela USP. Vocês estão entendendo o que é hegemonia historiográfica? E quando essa hegemonia historiográfica passa por um dado conservadorismo, a nossa função é aproveitar o que ela tem de bom. E a qualidade é excepcional. Mas qualidade excepcional de pesquisa não quer dizer perspectiva teórica progressista. Há também, mas não é sobrevalente. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós passamos por uma lavagem cerebral e que se tornou uma esquerda que é chamada, inclusive em nome do marxismo, um marxismo acadêmico que para mim é desesperador. Porque, veja bem, há grandes trabalhos criticando o populismo no Rio de Janeiro, lá no CPDOC. O Jorge Ferreira é um deles. É um weberiano, declarado. Ele faz uma crítica ao marxismo do VFOR e do FHC. E nós, marxistas, temos que fazer uma crítica. Aproveitando que o Jorge falou de importante de crítica ao marxismo do FHC e do VFOR, e ainda por cima mostrar que aquilo não era um marxismo. É um triplo. Eu estou metida nessa coisa há 27 anos. Sozinho, meio com alguns, assim, a gente vai buscando, depois que se torna pesquisador mais experiente, a gente tenta sair um pouco do sufoco também. Sou da Unesp recentemente, não faz 10 anos, né? Por que eu estou contando um pouco disso? Porque desde lá um grupo político leninista, do qual eu participei nos anos 80, né, o grupo da editora Ensaio, que a gente
tinha lá uma organização política mais do que uma editora. Nós tínhamos lá o nosso intelectual mais preparado, que era o José Chazin, não sei se vocês conhecem, uma figura polêmica, adoro figuras polêmicas, hereges e, enfim, né, os rompidos aí da história. Mas, enfim, depois rompemos com ele barbaramente em 94, quando ele resolveu votar na FHC, mas, enfim, antes disso a gente votava no Brizola, né? Sempre confesso isso de público, que é uma das coisas melhores da nossa biografia. E ele fazia uma leitura do pós-64, e com isso eu vou terminar, acho que eu perdi, se eu já estourei o tempo, né? Então eu vou só finalizar. Ele falava do quadrilátero teórico produzido no pós-64. São 4 teorias. A teoria da dependência de FHC, a teoria do populismo de Verfort, as teorias da marginalidade de vários autores e a teoria do autoritarismo. De um jeito sarcástico, muito importante, do Chazin, ele falava um quadrúpede teórico, que o Brasil teria ficado de 4 no pós-64, com uma historiografia, então, que postulava conveniências ao regime, falava do atraso e do autoritarismo, e não da dependência e do subdesenvolvimento. Não vai dar tempo de dar números aqui hoje do número de royalties, pequeníssimo, né, raquítico, que o Brasil tem no mundo do capital. O que comprova, com números, ainda a nossa dependência e subdesenvolvimento. Não é um ensaio do Verfort que vai falar que a gente não é, tá certo? Mas, de todo modo, né, como dizia Rosa Luxemburgo, economia é política concentrada. E eu, como professora de ciência política, começo todas as minhas aulas com essa frase luxemburguista, que eu acho que a gente tem que resgatar, pensando aqui que o discurso da Revolução Brasileira, por todos os motivos e muitos mais que não deu tempo de apresentar aqui, mas deste núcleo, eu estou convicta de que é aquele que nós devemos retomar hoje, tanto que faço parte hoje do grupo que resgata isso, né, explicitamente, e que também merece da gente todo um resgate da teoria marxista da dependência, uma crítica a este quadrúpede teórico e, lógico, né, o momento da síntese, o momento da superação, que é o que importa, a luta hoje, onde resgatar a transição socialista com vistas ao comunismo é fundamental. Não ter medo de falar dessas palavras, que hoje parece que na esquerda, ainda mais com o movimentismo, gente achando que partido é soma de movimentos sociais. É o maior equívoco que a esquerda está cometendo, cada um tem seu papel, e o partido meu desapareceu. Eu sou uma mulher de partido, tá certo? O partido dos comunistas, como dizia lá o Marx no manifesto, que independe de uma filiação, mas também estou filiada, certo? A gente conversa disso depois. E com isso eu encerro dizendo que Muniz Bandeira é o cara para a gente resgatar agora, especialmente toda a